Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Mais uma vez estamos reunidos para estudarmos o Evangelho de Jesus. Vamos iniciar, né, com a nossa canção, homenagem ao nosso mentor, Padre Germano. Ali tem a historinha do Padre Germano. A gente fala em padre, estou na casa espírita, está falando em padre, mas tem a historinha dele ali. E tem o livro na biblioteca para ler a história dele, que é linda. Cláudio. Olhai por nós, a bênção do Senhor. Olhai por nós, caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, para o seu amor é imortal. Nosso Seai é uma dádiva de luz e caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de terrores e amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de terrores e amor. Obrigada, Cláudio. Vamos fazer uma página de abertura. Vamos pegar aqui uma bem curtinha, do livro Episódios Diários. A mensagem é de Joana de Ângeles e foi recebida pelo nosso querido Divaldo, né? Saudoso Divaldo, mas que está sempre, né, conosco junto dos livros que ele recebeu, né, em psicografia. E o título é, Altercações. Nossa, isso aqui sai... Não é? É sinal de que a gente ainda não aprendeu, né? Surge inesperada, com ou sem motivo que a justifique. Toma vulto e leva às mais cruéis consequências se não é policiada a tempo. Tem início numa palavra destituída de maldade, num olhar de aparente reproche, numa negativa ou simplesmente em nada. A altercação é virose que contamina com facilidade. Perturba o discernimento, desarmoniza a emoção e deixa rastros significativos no comportamento alterado. Os altercadores sempre encontram motivo para as suas discussões infrutíferas. Desarmonizados em si mesmos, agradam-se quando ferem e encontram resposta para os duelos verbais que, não raro, levam a ações deploráveis. A altercação é portadora de alta carga prejudicial, de cólera, que atinge quem lhe tomba nas redes perversas e aquele com quem se debate. Provocado e convidado diretamente à altercação,
Desvia o assunto ou desvia-te do agressor. Então, aqui isso é uma recomendação que Joana está fazendo para nós, né? Provocado nós, né? E convidado diretamente à altercação, desvia o assunto ou desvia-te desse agressor. Ele talvez nada tenha a perder, conforme alguns apregoam no auge da discussão. Tu tens a paz que deves preservar, o bem-estar que não podes tisnar com a perturbação e os sagrados compromissos com a vida. Não te detenhas nunca em altercação. Discussão, né, gente? Porquanto todos aqueles que se permitem induzir deixam-na arranhados. É igual dormir com gato, né? Quando não saem vítimas de sutis mutilações emocionais ou orgânicas, graças aos golpes que sofrem. Então vamos ter cuidado com esses irmãos que provocam, né, essas discussões, esses embates. Fica aí a mensagem. Vamos fazer agora a nossa prece. E nesse momento, elevamos o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual de nossa casa, e toda a sua falange de trabalhadores, que neste momento nos envolvam, que nos envolvam amorosamente, né, com esses fluidos benéficos que tanto precisamos. Aqui é um oásis de bênçãos e vamos aproveitar esse momento tendo a certeza que estamos envolvidos por amigos espirituais que torcem por nós, que torcem para a nossa felicidade. Que nesse momento, nesta noite, possamos aproveitar o estudo, as colocações, para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que neste momento também possamos pedir por todos aqueles irmãozinhos cujos nomes foram colocados ali nas caixinhas, irmãozinhos encarnados e desencarnados, que tanto necessitam, né, do amparo de Deus. Pedimos também pela água que irá ser fluidificada, que a equipe responsável por este trabalho esteja ali, a postos, colocando o remédio necessário para a continuidade dos tratamentos. Pedimos pelo nosso querido irmão Jorge, que fará uso da palavra, que seja amparado e inspirado por toda essa equipe de Germano e por seus mentores espirituais. E assim, então, pedimos a permissão para dar início à reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, alguém pela primeira vez hoje aqui? Não, né? Mas todos sejam bem-vindos. Se não é a primeira vez, bom sinal, que já vieram, gostaram e voltaram, né? Então, nosso irmãozinho Jorge, que estava um pouquinho afastado, né? Um tempão, mas voltou. Fui convidado. Voltou à nossa casa, seja bem-vindo e muito obrigada pela sua presença. Eu acho que a luz está te incomodando, você quer ficar mais aí no cantinho, mais aqui, você que sabe. Não estou atrapalhando aqui, não. Não, né? Tá. Todos boa noite. Senhor Jesus nos abençoe. É uma alegria estar nessa casa. Primeira vez que eu vim, né? Permaneci sempre convidado pelo nosso irmão, pela sua esposa. E agradeço essa oportunidade a vocês também, um feriado desse está aqui entre nós. Né? Nosso irmão falou pela primeira vez. Acredito que os desencarnados, aqueles que pela primeira vez, sejam bem-vindos. Né? Que é a plateia, né? Encarnados e desencarnados. Né? O assunto de hoje é conhecimento do futuro, do Livro dos Espíritos, Lei de Liberdade. Mas todos nós ficamos curiosos em saber o futuro, né? Todos nós queremos saber, né? Mas isso às vezes é complicado, o conhecimento do futuro, porque, conforme diz aqui nós pegamos até para elucidação o Livro dos Espíritos, a parte terceira, quer dizer, primeira, segunda e terceira, do capítulo 10, diz assim, a escala espírita, eu lembrei. Então nós estamos todos envolvidos na terceira
parte, né? A terceira parte, que seria os espíritos imperfeitos, encarnados e desencarnados. E tem a segunda parte, são os bons espíritos. E a terceira parte são os espíritos de luz. Nós ainda, nesse planeta de provas e expiações, pertencemos à terceira ordem. Então, nós trouxemos aqui a 10ª classe da terceira ordem. Então, diz assim, são espíritos impuros, são inclinados ao mal, de que faz objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia, conforme a leitura da página, né? E a desconfiança se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas. Outros os designam pelos nomes de demônio, mau espírito, gênio, espírito mau. Então nós vemos, espiritualmente, tem muitas pessoas que se deixam levar pelos fenômenos e se deixam levar pelo que os espíritos falam, né? E às vezes isso nos leva a grandes erros. Por exemplo, se você está em casa ou qualquer lugar, alguém diz assim, olha, você vai ficar rico, né? Você vai herdar uma riqueza de um vizinho seu. Aí a pessoa menciona às vezes até nome. Aí você, caramba, ele tem um edifício de 10 andares, a pessoa... O que a gente vai pensar? Sejam sinceros. Se você quer, né, se deixa levar por esse conhecimento, né, se deixa levar por essa informação. Se você não tem uma boa situação, tomara que desencarna. Mas é. E fica torcendo, poxa, se ele desencarnar, eu vou herdar tudo isso. A minha irmã está dizendo que não, mas a maioria pensa assim. Né? A maioria pensa, poxa, se ele desencarnar, meu Deus, edifício de 10 andares, poxa, que bom. Fora o iate, né? Fora a casa de campo. E é complicado. E se ele também falar assim, olha, você toma cuidado, você pode ficar muito pobre. A pessoa vai ficar na apatia, pode ficar até doente. São os dois extremos, ou ficar rico ou ficar doente. Então a gente não deve deixar levar pelas informações que os espíritos nos dão. Então, continuando aqui. Quando encarnados, esses espíritos, quando encarnados, quando nós falamos da terceira ordem, são espíritos desencarnados e nós outros encarnados. Fazemos parte desse rol. Quando encarnados, os espíritos vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez e a avareza. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social que pertençam. E o verniz da civilização nos forra o opróbrio e a desonra. Então, esses espíritos pouco se importam, né, com eles mesmos. E dão informações, se nós deixarmos levar por isso, a gente cai em grandes erros. Então, devemos ter muito cuidado com as informações que os espíritos nos dão. Uma ocasião, já está há muito tempo, nós estávamos na Quinta da Boa Vista, no centro que nós pertencemos, em Benfica. Era jovem, fazendo uma pesquisa para fazer um estudo, a mocidade. Aí apareceram 2 ciganas. Fizeram tudo para ler meu irmão. Não fizeram, não sou curioso. Não, mas eu vou ler, e com um sorriso, a boca cheia de ouro, né? Não, disse que não, eu vou ler e tal. Insistiram tanto, né? Eu não vou cobrar nada do senhor. Falei, olha, você está bem protegido, você tem, né? Você é filho de Xangô. Assim mesmo. Aí que bom, né? Não, mas você tem uma luz, a sua luz brilha. Mas não me deixei envolver por isso não, porque uma das informações que nos levam ao erro são as informações da vaidade. Semana passada nós pertencemos a uma reunião mediúnica. Os espíritos estão dizendo assim, olha, meu irmão, nós estamos fazendo de tudo para acabar com a reunião de vocês. E isso faz, né? Muitos espíritos estão passando por isso, muitos centros estão passando por esse processo. Estão fechando as portas. Depois da pandemia, muitos não têm nem mais reunião. Graças a Deus aqui a plateia está cheia, né? Está faltando gente, não está? Hoje...
Então, assim, falou assim, olha, eu estou fazendo tudo para acabar com a reunião de vocês. Sabe como? Mas falando macio, sabe? Macio, falando. Olha, primeiro a doença. Nós projetamos a doença em vocês e vocês começam a ficar desanimados, né? E se afastam. É uma dorzinha de cabeça, né? A pressão arterial fica alta, vocês, né? Ao tempo também, começa a chover, começa a incutir em você, olha, vai chover, cuidado, olha a pneumonia. Outra coisa, a vaidade. Esse é o pior. É o pior. Nós que estudamos a doutrina espírita, temos muito cuidado com a vaidade. Nós pensamos que sabemos de tudo e não sabemos de nada. Aí muitos pensam assim, eu sou melhor do que fulano, do que beltrano, e isso é perigoso. Isso afasta muita gente dos grupos mediúnicos até da reunião. Que as pessoas pensam que já é, né, the best e quer se afastar. Se afasta. Quer elogios. Tem um companheiro que diz assim, até da Rádio Rio de Janeiro. O pessoal começa a falar assim, eu sou presidente do Odenir Cruz, presidente da Rio de Janeiro. Sou presidente, não sei o que lá, meu presidente, que elogio todo. Ele fala assim, olha, muito cuidado. Senão minha vaidade vai, né, subir e eu não sei como é que eu vou agir. De repente eu já fui isso no passado, estou me policiando agora. E as pessoas ficam falando isso, né? Meu presidente para cá. Temos muito cuidado com isso. Você é o melhor expositor, você é o melhor médium, né? A pessoa dirige, ó, você que vai receber a comunicação, né, da casa, tenhamos muito cuidado. Então, na pergunta 868, diz assim, pode o futuro ser revelado ao homem? Se o futuro pode ser revelado ao homem. Vou até pegar um livro que foi melhor. Diz os Espíritos, em princípio, o futuro é oculto, e só em casos raros, excepcionais, permite Deus que seja revelado. Então, algumas vezes, né, nos é revelado o futuro, outras vezes não. Porque é perigoso a revelação do futuro. Nós já sabemos que iremos passar, porque antes de reencarnarmos, há tudo uma programação. Nós já sabemos as provas que iremos passar. Então, qual é o nosso futuro? Alguém aqui, né, aventura em falar? Qual será o nosso futuro? Ninguém, gente. Desencarnar. Oi? Semente. Olha, semente. Mas eu vou falar outra coisa. Todos nós um dia seremos anjos. Ah, sim. Todos nós um dia seremos anjos. Alguém duvida? Não? Um dia seremos anjos. Agora, olha. Estamos na terceira ordem na categoria dos espíritos. Até chegarmos à segunda, espíritos puros, né? Bons espíritos, depois a primeira ordem, aí há milênios nisso. Nós somos do tempo de Jesus, nós somos na terceira ordem ainda. Ajudamos a crucificar o mestre. Estamos na terceira ordem. Então, mais um dia seremos anjos. Aí nós falamos para os espíritos de ficam rindo, né? Que nada. Mas é um dia que os espíritos não sabem tudo também, não. Né? Por estar liberto do corpo físico, eles não sabem tudo. E nessa parte, estou entrando em outros assuntos que vem à nossa mente, é o animismo. Tem muita gente que não dão valores ao animismo do médium. Mas já imaginaram, o Emmanuel já desencarnou. Ele encarnar das comunicações dele. Né? Que sabedoria ele vai nos dar? Vai ser o espírito. É o espírito encarnado. Chico Xavier. Então, tem médicos que têm muitos conhecimentos, gente, e sabem mais do que muitos espíritos. Não é porque o Jorge vai desencarnar amanhã que vai saber de tudo. Não. Vou continuar estudando, aprendendo, e muita gente se engana. Evocam os espíritos para querer ter informações. Eles não sabem tudo. Então, a revelação do futuro é complicado. A 869 diz assim, com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Então, a resposta dos espíritos. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente. E não obraria com a liberdade com que o faz, porque o dominaria a ideia. É o que nós falamos de início. Se tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela. Ou então,
procuraria obstar a que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, daquela a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso de sua existência. Então nós, pelo nosso livre-arbítrio, nós já planejamos o futuro. Se nós plantarmos o bem hoje, o futuro será bom. Se nós fazemos o mal hoje, qual será o nosso futuro? Umbral. O futuro vai ser de sofrimento, gente. Nós nos enganamos. Então, devemos aproveitar a existência fazendo o bem, o máximo que nós pudermos fazer. Porque está em nossas mãos a colheita, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aí vamos reclamar de Deus? Não. Deus não castiga ninguém. Deus é tão bom que nos dá a oportunidade de nós repararmos os nossos equívocos. Por mais que a gente sofra, agradecemos a Deus. Porque é uma oportunidade bendita, gente. É dores. Tem pessoas que falam assim, meu joelho está com artrose, sofrendo tanto. Aí brincando falam assim, olha, não reclama não, tem gente que não tem joelho. Né? Nós fazemos parte de um grupo de visita, Vicente Moretti, tem pessoas que não têm joelho, tem braço, tem nem mão para segurar. Ele diz assim, eu sou feliz. Meu Deus, que grandeza, né, Rúlio? Nosso irmão Jonas. Eu sou feliz. Nós estamos muito longe de chegar à situação dele. Anda numa cadeira de rodas, para fazer suas necessidades, precisa de uma pessoa que vai empurrá-lo. Ele diz que é feliz. Que é um espírito resignado. Sim. Nós estamos em provas e expiações. Aqueles que reclamam da sua situação estão espiando o passado. E aqueles que sofrem resignadamente, se estão em provações, já passaram para aquela expiação, estão em provas. Aí ganharão o seu galardão, o seu prêmio, quando chegar do outro lado. Porque não são revoltados. Nós ainda nos revoltamos, blasfemamos no Criador. Não sabemos nos conformarmos com a nossa situação. Continuando. A 870 diz assim, mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? A gente fala em revelar, Deus permitiu a primeira revelação. Qual foi? A primeira revelação? Moisés. A turma está afiada. Ou se tem vergonha de falar, não fala, mas parabéns. A segunda revelação? Jesus. E a terceira? Consolador. Consolador, né? A gente tem que falar que nós somos espíritas, podemos falar isso. Lá fora, vocês são pretensiosos, né? Né? O espiritismo, isso é coisa do demônio. Nós falamos, isso é coisa do diabo. Mas a terceira revelação. Será que haverá uma quarta revelação? Pode ser, né? Nós não sabemos. Né? É por isso que permite Deus, às vezes, algumas revelações. Então, 870 repetindo. Mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilita a execução de uma coisa. Em vez de estorvar, obrigando o homem a agir diversamente, do modo por que agiria, se não fosse feita a revelação, não raro também é uma prova. Então nós grifamos até isso. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Nós falamos disso. Se um homem vem a saber, olha, resposta dos espíritos, hein? Se um homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança com que não conta, pode dar-se que essa revelação desse fato desperte nele o sentimento da cobiça. Pela perspectiva de se tornarem possíveis maiores gozos terrenos. Pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando talvez, para que tal se dê, a morte daquele por quem herdará. Nós conhecemos uma pessoa que diz assim, Jorge, olha, isso aqui vai ser meu. Fulano está dizendo que quando eu morrer, isso vai ser meu. Ele está sendo solícito para essa pessoa, sabe?
leva para lá, leva para cá. Falei, coitado, né? Já herdou coisa do sogro que faleceu, está na casa do sogro, né? E agora está querendo já do vizinho. Quer dizer, é uma situação... Mas a gente fica tão preocupado com as coisas, quando a gente desencarnar, não vamos levar nada, gente. Nem o nosso corpo nós vamos levar. Eu estava participando de um enterro, uma pessoa que desencarnou há algum tempo, esse ano. E agora, não, os cemitérios estão todos em andares. Apartamentos, né? Ele foi lá no terceiro andar. Aí, pasme, levaram as 3 coroas. Mas não pode subir, tem que deixar lá no chão. Então eu falei assim, quando eu desencarnar, não precisa levar, porque vai ficar no chão. O que vai acontecer com aquela coroa quando ele sair dali? Alguém? Vão vender. Com certeza vão vender, vão deixar ali. Não, estragar não. Então não se preocupe com isso. O mais importante é uma prece. Ore. Pai Nosso, Ave Maria, né? Ou vai no terreiro, pede lá por mim, não tem problema nenhum. Mas flores, nada disso adianta. Ou então, nessa perspectiva, ele inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, aí está uma prova consistente na maneira por que suportará a decepção. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos o mérito ou demérito dos pensamentos bons ou maus, que a crença na ocorrência daquele fato lhe faz nascer no íntimo. Então, mesmo que seja uma revelação que não se concretize, temos bons pensamentos, temos resignação cristã, porque nem todas as revelações, como nós falamos de início, são verídicas. Tem muitos espíritos que querem nos induzir ao erro. E falam coisas, olha, você vai ser presidente lá do Aprendiz do Bem, cuidado, hein? Um dia você vai ser. E se a pessoa é jovem, exacerba o orgulho, né, cara? E nós já passamos dos 30, né? Um dia temos que partir. O jovem fica naquela, vou dirigir o Aprendiz do Bem? É muita responsabilidade. Um centro espírita é muita responsabilidade. É um meio de conduzir almas ao Criador. O Rubens sabe disso. Quantos anos dirigindo na casa de Jesus, né, Rubens? Que responsabilidade, né? Fala com o senhor Rubens. Fala com o senhor Rubens. O senhor Rubens não tinha nem descanso, coitado. Aqui deve ser não, Ivan, não. Fala com o Ivan. É muita responsabilidade. Na 871, diz assim. A 871, a resposta foi dividida em 3 questões do livro dos Espíritos. Então, diz assim. Pois que Deus sabe tudo, pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Mas Deus sabe, né, se Jorge, vai vencer ou não na determinada prova. Mas mesmo assim, Ele nos dá a experiência. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova? Uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem. Responderam os Espíritos. Isso equivale a perguntar por que não criou Deus um homem perfeito e acabado. Aí vamos lá na questão 119, que diz assim. Não podia Deus isentar os homens, os espíritos, das provas que lhes cumpre sofrer para chegar à primeira ordem? Nós falamos a primeira ordem. Então, Deus poderia nos isentar, nos criar perfeitos, né? Em vez de nós não deveríamos passar na terceira e segunda ordem, direto para a primeira ordem. Onde estaria o mérito? Né? Teve um Enem semana passada aí, se todo mundo entrasse numa faculdade, né? Sem condições, então tem que fazer prova. É o que nós estamos fazendo aqui. Provas, né? Para ver se nós chegamos a determinados lugares de paz e resignação. Então diz assim, se Deus nos houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Aí, né? Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Então, nos faz lembrar uma questão
até do livro do Evangelho. E diz assim, o soldado, para ter seu mérito, ele quer passar pelas provas. Né? Como ele vai ganhar as medalhas se ele não participar de uma guerra, se houver guerra? Se ele não participar para a batalha. Então, o mérito dele está em participar das provas. Aquele que fica só lá no computador, quase não tem mérito nenhum. Mas ele tem que ir para as provas. Ação. Aí está o mérito dele. Não importa qual a situação dele. Mas no mundo espiritual, era o mérito dele. Então, por que passa o homem pela infância antes de chegar a condições de adulto? Essa é importante também. Ele vai destrinchando essa resposta em vários ângulos. Vou repetir. Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? Então, foi no 379, diz assim. Nós vemos, 379, diz assim. Botei em ordem aqui, mas espera que a gente... Assim. Vou repetir a pergunta. Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? Então, responderam assim na 379. É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Nós falamos de início, né? Se der uma comunicação encarnada, a comunicação dele vai deixar ele de paz. Não sei se vocês já ouviram na internet, um menino de 6 anos, parece, doutor. A mãe fala assim, doutor fulano, esqueci o nome dele, doutor fulano, então, mas o que é isso? Ele dá uma aula de anatomia para todos. Né? E tem gente que não acredita na reencarnação. E fala sem titubear. Mas é isso. Dá uma aula, né? Uma aula. Quer dizer, a prova da reencarnação aí. Então, o espírito, conforme diz assim, da criança, ele pode ser tão desenvolvido, mas às vezes o corpo ainda frágil não dá condição dele de se manifestar. Mas é mais inteligente que ver do pai do que a mãe. Então, nós estamos em situações que devemos fazer nas crianças de hoje. E as crianças de hoje em dia, são muito desenvolvidas, gente. Eles entendem tudo. Pegam um computador, eles manuseiam assim. Eu, para mexer no celular, tenho que olhar e às vezes apanha, o pessoal me ajuda aí. Eles vêm lá, né? Mas não tem paciência de ensinar ninguém, né? Eles não têm paciência. Não tem paciência. Não. E nós tivemos paciência com eles, né? Tem uma passagem que diz assim que o avô está com o neto no banco, né? Aí o neto começa a fazer só de pergunta a ele, ele responde paciência, 2, 3 vezes a mesma pergunta, o avô responde. Aí tem uma hora que o tempo passa, o avô vai perguntar, avô, é isso, eu já falei com o senhor, avô. Não tenha paciência. Você não é assim não, né? Gente. Então, diz assim, respondendo. O espírito da criança pode ser até mais inteligente, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, o espírito de uma criança, às vezes, é muito mais inteligente mesmo. E hoje em dia são. Mas o que compete hoje os pais, os avós, os tios? Educar. O que está faltando hoje em dia é educação. Em casa, aos filhos, aos netos. Porque inteligentes eles são. Mas, às vezes, ainda o comportamento é que nós temos que educar. Né? Nós vamos criar uns filhos, né, respeitadores, que sabem respeitar os mais velhos. Né? E hoje em dia nós vemos que, às vezes, isso é difícil. É por isso que a evangelização de crianças é importantíssima nos centros espíritas, nas igrejas, seja evangélica, católica, é importante a religião. Não vamos deixar que aos 12 anos, 13 anos, eles vão escolher, porque já está um pouquinho tarde. Nós vemos aí, né, no noticiário, adolescentes com 13 anos já portando armas. Então, é perigoso. Continuando. A prova porque Deus sabe perfeitamente o que ele vale
mas dá ao homem toda a responsabilidade de uma ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta contra as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou mal, Deus não pode, em sua justiça, punir. Olha só, Deus não pode, em sua justiça, nem punir ou recompensar por um ato ainda não praticado. Então Deus não pode nos punir se nós ainda não erramos, nem recompensar se nós não passamos pela prova. Um general não pode promover um soldado se ele não passou pela prova de cabo, sargento, etc. Né? Ele tem que passar pelas provas. Então, manda a 258. Nós escolhemos aqui. A 258 diz assim: a escolha das provas. Nós temos até 15 para as 9. Vou apressar aqui. Quando na erraticidade é o mundo espiritual. Uma situação, todos nós, ao desencarnar, vamos ficar aguardando uma nova existência. São os espíritos que têm que passar pelas provas de expiação, fica na erraticidade. Nem todos que estão lá são espíritos felizes. Tem muitos ainda na terceira ordem ainda lá. Quando na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Responderam os espíritos. Ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar. Então, nós, pelo nosso livre-arbítrio, vamos escolher o gênero de prova que iremos passar aqui na Terra. Se nós não tivermos condições, espíritos superiores vão nos ajudar a escolher as provas. Aquele livro Missionário da Luz, né? Leiam aquele livro, A Encarnação de Segismundo. Segismundo já era um espírito já mais ou menos evoluído. Mas como ele assassinou o pai dele, que foi o Avelino, né, tinha repulsa dele. Não vou dar o spoiler, não. Leia o Missionário da Luz. Vão compreender como é a reencarnação. Então diz assim: não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Todas as leis, né? Deus tem conhecimento de tudo isso. Nada lhe estorva, quiser atrapalha o futuro. Aberto se lhe acham, assim, o caminho do bem como do mal. Se vier sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acaba e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Então Deus nos dá a oportunidade de nós recomeçarmos uma nova existência que foi mal feita. Demais, cumpra se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é obra do homem. Então nós vemos, continuando aqui a resposta, assim sucede entre os homens, por muito capaz que sejam os estudantes, por grande que seja a certeza que tem de alcançar o bom êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame. Nós falamos disso. Tem que passar pelo exame. Né? Não basta ser no Enem, assinar e ir embora. Não. Tem que fazer a prova, tem que estudar, tem que ter paciência, né? Calma, respirar e fazer a prova. Do mesmo modo, o juiz, achei interessante isso, do mesmo modo, o juiz não condena um acusado senão pelo fundamento de um ato consumado, e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. Então, o juiz não vai dizer assim, olha, vou condenar fulano de tal porque ele pode ser um ladrão. Não. Tem que esperar ele ser preso para condená-lo. Então, diz assim, quanto se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento futuro. Nós conversamos com uma pessoa, não vou nem citar nome, ele disse, olha, a gente para condenar uma pessoa tem que ter muito cuidado. Né? Tem que ter senso, ter resignação, porque
Às vezes nós condenamos uma pessoa erroneamente e a culpa nos acompanha. Então, até nós outros, até para nós criticarmos alguém, devemos ter cuidado. Porque, às vezes, uma crítica vai levar a pessoa à queda. Então, tem que ter cuidado. Pensar antes de falar. Os comentários, se não proporcionar bem àquela pessoa, silenciemos. Mas é tão difícil a gente silenciar, né? Ô Jorge, quer te falar um negócio? Ah, então conta. Mas são curiosos. Mas aí ele fala, não, mas não tem problema, não. Depois você me conta. É difícil a gente agir assim, mas tem que agir. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria na inação. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. Daí o não lhe ser mostrado o futuro, senão como meta que ele cumpre atingir os seus esforços. Mas ignorando os trâmites por que terá de passar para alcançá-lo. O que nós falamos, um dia nós seremos anjos. Né? Nós não vamos nos apoquentar com isso, né? Oh, você é anjo um dia, não. Vamos tocar nossa tarefa, vamos trabalhar. Né? Se for convidado a um centro espírita, ou qualquer lugar, vamos dar nossa colaboração. O centro espírita tem muito trabalho, né, Ivan? Tem muita coisa. Oh, é água, é varrer o centro, é limpar, né, os banheiros, né, a despensa lá, muita coisa para fazer. E precisa de voluntários. Uhum. Aí que é interessante. E muitos voluntários, desculpa falar isso, eu sei que aqui não acontece isso, né? Mas muitos voluntários, eles não querem compromisso não, gente. Hoje eu vou lá, hoje eu não vou, né? Mas tem que ter uma escala, gente. O Rubens está escalado, tem que ir. Jorge está escalado, tem que ir. A Esther também. Né? tem que comparecer. Mas as pessoas só querem, né? Remuneração. Eu dou 3 vezes por semana, o centro está ótimo. Né? Eu dou minha contribuição e o centro favorece a ele. Os mentores espirituais não oram por ele. Eu vou orar por fulano, não vou falar mais do Rubens, não, viu, Rubens? Porque eu só sei o nome dele. Não é só Jorge que eu sei dele. Não, eu vou orar por fulano de tal, né? Vou pedir por ele espiritualidade, porque ele é um trabalhador assíduo. E nós somos ajudados mesmo, gente. Durante o sono, nós somos ajudados. É que nós não lembramos. É verdade. Nós nos reunimos aqui e lá no mundo espiritual. Quanta gente tem lembrança? Eu sonhei com o Padre Germano. Estava ele, no som de padres lá, orando. Falar nisso, eu tenho muitos casos para contar, mas vou contar rapidinho. Era ferroviário, aí, já tem muitos anos. Na hora de sair, tinha uma reunião de umas 10 pessoas, senhores, até arrependo de falar isso. Aí, eu parei curioso para ouvir, né? Pregando, gente, coisa linda. Padres. Encarnado. Pregando ali, na Central do Brasil ali, né? Coisa linda, cada um pregando, mó calmo. Chegava uma pessoa, eles abraçavam. Padre, gente. É difícil, né? É dentro das igrejas dele. Mas eles estavam, né, a caráter não, estava faz anos, sabe? Uhum. Mesmo assim, coisa muito linda, viu? Isso tem mais de 30 anos, eu nem sei se faz mais. A maioria dizia que eram todos velhinhos, igual a mim, né? Mas naquela época tu não era velhinho. Não era. 74, com 30, 104 anos, né? Já partiram, né? Bom, gente, então aqui, para a gente finalizar, nós vamos na 522, que fala dos pressentimentos. É quase a mesma coisa dos acontecimentos do futuro, do conhecimento do futuro. O pressentimento é sempre um estado, é sempre um aviso do espírito protetor. Interessante. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor. E aí? Diz assim, é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Olha, o pressentimento é bom, gente. Também está na intuição da escolha que se haja feita. É a voz do instinto, antes de encarnar. Tem o espírito conhecimento das fases principais
de sua existência. Então, nós sabemos que temos que passar determinadas coisas. Isto é, do gênero das provas que se submete. Tendo estas caráteres assinalados, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas e esta impressão que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando ele chega o momento de sofrê-la, se torna pressentimento. Então, gente, o pressentimento é sempre bom. E as pessoas que dirigem, andam na rua, sempre o pressentimento é um aviso salutar. Devemos aguçar nosso entendimento, nosso ouvido, porque é muito bom. Se você está terminando a estrada, aí de repente você erra o caminho, não xinga, né? Eu sempre falo assim, obrigado, meu amigo. A minha esposa não gosta que eu fale isso, não. Obrigado, meu amigo. Porque a gente não sabe o que teria ali à frente. Uma ocasião nós vimos lá de Iguaba, né? Amaral Peixoto, estava chovendo, daqui a pouco a luz do carro acendeu à toa, secou a luz do salão. Eu falei, que é isso? Pô, não mexi em nada. Daqui a pouco uma árvore caída na frente. Quer dizer, tem que agradecer a Deus, né? Sim. Então, aquilo parou, quer dizer, aí deu para desviar e foi embora. Mas uma árvore caiu. A luz do salão acendeu assim à toa. Isso tem muito tempo. Então, a gente tem sempre agradecer a Deus pelos sentimentos. Na 523. Acontecendo que esse pressentimento e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos, que devemos fazer na incerteza que ficamos. Aí diz o Espírito assim, quando te achares na incerteza, pressentimento, quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus. Soberano Senhor de todos, ele te enviará um de seus mensageiros. O Espírito responde, um de nós. Quer dizer, São Luís respondeu Kardec, um de nós. Então, gente, nós participamos foi até na Rádio Rio de Janeiro, o Espírito foi um médico, foi dar uma palestra naquele respondendo os ouvintes. Ele falou que até ele, nas horas que ele fala assim, nas dúvidas, oremos a Deus. Ele fala, ore a Deus, as intuições vão chegar. E nós, às vezes, nos esquecemos. Mas ora com fé mesmo, sendo um Pai Nosso, Ave Maria, mas ore com fé. Porque as palavras nada valem, o que vale é o sentimento. Ore, que ajuda virá. Para finalizar. Os avisos do Espírito protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral, ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular? Responderam os Espíritos. Tudo eles se esforçam para vivais o melhor possível. Tudo eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares, e vos tornais desgraçados por culpa vossa. Para nós finalizarmos, nós participamos de uma reunião que o Espírito de terceira ordem disse assim, olha, a gente, falou até meio assim, meio de jeito, a gente dá um aviso. Se vocês ouvirem, se não os ouvirem, vão dançar. Assim mesmo. A gente dá um aviso. Mas se vocês não ouvirem, não quiserem ouvir, vão dançar. Quer dizer, vamos quebrar a cara. O Senhor Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Paz e luz a todos. Obrigada, meu irmão. Nós que agradecemos, né, por nos lembrar, né, de tantas coisas assim importantes. Para os nossos internautas, compartilhem, curtam, para que essa mensagem possa ser divulgada aí pela internet. Boa noite.